ela, a rigor, desconstitui a lei e, portanto, só produziria efeitos para frente. Não é o modelo que nós adotamos. A tradição brasileira é a tradição da teoria da nulidade, a de que lei inconstitucional é lei nula e que a decisão de inconstitucionalidade tem caráter declaratório e, consequentemente, retroativo, colhendo a lei no momento do seu nascimento. Esta também é uma questão que está na ordem do dia no Brasil, porque, como todos sabem, uma lei que disciplina a ação direta de inconstitucionalidade passou a prever a possibilidade da modulação de efeitos temporais, ou seja, atenuou a doutrina tradicional de que a decisão de inconstitucionalidade sempre retroagiria e passou a permitir que o Supremo, por um quórum qualificado, não desse efeitos retroativos plenos. Isso está previsto em lei para a ação direta de inconstitucionalidade. Não está previsto em lei para o controle incidental de constitucionalidade. Não obstante isso, há inúmeros precedentes, alguns recentes, em que o Supremo não deu efeitos retroativos à sua declaração incidental de inconstitucionalidade. Para lembrar dois casos muito próximos, o caso da progressão de regime em casos de crimes hediondos e o caso da composição da Câmara dos Vereadores. O Supremo entendeu que a composição das câmaras municipais em quase todos os municípios do país estava errada, estava aritmeticamente errada. Declarou a inconstitucionalidade, mas evidentemente a consequência da inconstitucionalidade seria ter que dissolver todas as câmaras e fazerem novas eleições. Seria muito drástico. Então o Supremo estabeleceu que esta decisão só produziria efeitos a partir das próximas eleições. Portanto, há hipóteses de controle incidental em que não se dá o efeito retroativo. E mais recentemente, como o Supremo julga muito no Brasil, se a senhora conversar com os ministros do Supremo, a senhora vai ouvir essa queixa, o Supremo, em algumas situações, e devido à mudança de composição, tem alterado a jurisprudência que prevalecia em algumas matérias. E também nesses casos, o Supremo, em presentes determinados pressupostos, tem modulado os efeitos das suas decisões. O Supremo fez isso quando modificou o seu entendimento acerca de foro por prerrogativa de função, revogou uma súmula que dizia que alguns agentes públicos, mesmo depois de deixarem o cargo, continuavam sujeitos à jurisdição do Supremo. O Supremo alterou este entendimento, mas só para frente. Recentemente, o Supremo alterou um entendimento em matéria de competência para ações de acidente do trabalho, mas, se o Supremo desse efeito retroativo, teria que considerar, como a incompetência era absoluta, que todas as decisões proferidas nos últimos muitos anos eram nulas, o que também seria uma consequência indesejável. De modo que o Supremo tem aplicado a doutrina da modulação de efeitos, seja em ação direta, como fez no caso de um município que foi criado contrariamente à legislação, como no caso do controle incidental, como em alguns casos de mudança da sua jurisprudência. Essa questão a que a senhora se referiu, portanto, dos efeitos no tempo, é uma das grandes questões hoje debatidas no Supremo Tribunal Federal. Seguindo ainda nos comentários que a senhora produziu na sua exposição, que foi especialmente interessante e enriquecedora, a senhora fez uma queixa que a senhora também ouvirá dos nossos ministros aqui, não só a do excesso de trabalho, mas também a dos muitos recursos que chegam ao Supremo Tribunal Federal com caráter meramente protelatório, contra teses já pacificadas na jurisprudência ou teses sem nenhuma relevância do ponto de vista do interesse público em geral. Este é um drama brasileiro atual. A ministra Ellen Grace, no final do ano judiciário passado, apresentou um relatório com estatísticas assustadoras sobre o volume de trabalho dos ministros do Supremo,
E está se trabalhando, a partir deste ano, a partir dos últimos 2 meses, um novo conceito e uma nova legislação que permitirão, em alguma medida, ao Supremo controlar o acesso de recursos ao tribunal, que é a denominada repercussão geral. A repercussão geral é um conceito jurídico indeterminado pelo qual o próprio tribunal, por um quórum alto de 2/3, pode recusar determinados recursos, mesmo que admissíveis, se eles não tiverem repercussão geral. Como tal entendido, é um conceito que ainda vai ser construído, qualquer tipo de caso cujo desfecho não repercuta para além dos interesses das partes que estão litigando. Eu devo dizer que a repercussão geral é muito tímida porque houve muita reação da classe dos advogados, de muitos setores, contra essas inovações. O meio jurídico brasileiro, como o meio jurídico em geral, é muito conservador, não gosta de mudanças em geral. Porém, eu acho que a repercussão geral, logo ali na esquina, vai ter que ser mais radical ainda. Eu acho que as cortes constitucionais de toda parte do mundo escolhem os casos que vão julgar. Não há direito subjetivo de chegar à Suprema Corte. E, portanto, eu acho que o Supremo vai se ver diante da contingência de estabelecer, ainda que informalmente, quantitativos máximos e administrar a seleção dos casos que vai decidir em função disso. Não é uma opção filosófica, não é uma opção ideológica, é uma necessidade, é uma circunstância da vida moderna. De modo que eu acho que o mecanismo da repercussão geral, como foi aprovado por emenda à Constituição, é um avanço, mas é insuficiente para que o Supremo possa escolher o que verdadeiramente é importante. Há uma outra questão que foi suscitada pelo professor Ingo e que repercute sobre esta questão dos efeitos das decisões e da carga de trabalho do Supremo, que é o que nós temos chamado de súmula vinculante. Eu não sei quanto a senhora tem circulado pelo Brasil, mas este é um conceito novo também, que se insere dentro de uma mudança doutrinária importantíssima que está ocorrendo no Brasil, que é a ascensão do papel dos precedentes, que vivem uma ascensão normativa, uma ascensão doutrinária e uma ascensão jurisprudencial. E é muito bom que seja assim. Eu acho que nós estamos superando uma fase em que se considerava que fazia parte da liberdade do juiz, que cada um pudesse funcionar como uma entidade soberana e cada um decidir de acordo com a sua cabeça, com razoável indiferença pelo que decidem os tribunais. Esta é uma forma pouco amadurecida, com todo respeito, de lidar com o direito. O respeito aos precedentes é um imperativo da racionalidade do sistema, da segurança jurídica, da isonomia e da eficiência. Eu penso que nós estamos construindo uma cultura pela qual todos os precedentes de tribunais superiores devem ser, prima facie, vinculantes. Apenas que o juiz do caso concreto, se for capaz de demonstrar que a tese jurídica do precedente não faz a justiça do caso que lhe cabe julgar, aí ele deverá desincumbir-se do ônus argumentativo de superar o precedente e não observá-lo.